deslizamento em costas, constituída com a finalidade de investigar quais as políticas públicas que foram adotadas e quais deverão ser aplicadas para a prevenção e o tratamento técnico das áreas de deslizamento de encostas do Estado. Registro a presença dos deputados: deputado Donato, deputado Jorge do Carmo, deputado Capitão Telhada, deputado Bruno Zambelli e esta deputada que vos fala. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Capitão Telhada. A dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência, dou por dispensada a leitura. Esta reunião foi convocada com a finalidade de tratar dos itens da pauta. Ouvir convidado representante da Defesa Civil do Estado de São Paulo e tratar de outros assuntos de interesse da CPI. A Defesa Civil foi criada em 1976, logo depois... Ordem do dia. O requerimento em pauta são de minha autoria, por força do regimento, passo a presidência dos trabalhos ao deputado Donato. Bom dia a todos e todas. Item número 1, da deputada Fabiana Barroso, requerimento 2253/2023, requer seja feito convite ao senhor Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, para que compareça a essa CPI e preste esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela atual gestão com vistas à prevenção de deslizamentos na cidade de São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação, os deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item número 2, também da deputada Fabiana Barroso. Requerimento 2260/2023 requer, nos termos que dispõe o artigo 34A do Regimento Interno Consolidado, a prorrogação por 60 dias dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo ato 102/2023 do presidente da Assembleia, por um período adicional de 60 dias, com a finalidade de investigar quais as políticas públicas que foram adotadas e quais deverão ser aplicadas para a prevenção e tratamento técnico das áreas de deslizamento de encostas no Estado de São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Fabiana Barroso. Muito obrigada, deputado. Oitiva dos representantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Agradeço a presença dos senhores Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Rinaldo de Araújo Monteiro, Tenente da Polícia Militar, Tiago Luiz Lourençon, diretor do Núcleo de Análise de Risco da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Tenente da Polícia Militar, Matheus Roncato, e convido o Tenente-Coronel Araújo Monteiro a ocupar um lugar à mesa para iniciarmos a oitiva. Pode vir aqui, por gentileza, aqui ao meu lado. Seja bem-vindo novamente, viu? Tudo de bom. O convidado comparece a esta reunião com a finalidade de discorrerem sobre o Plano Preventivo da Defesa Civil, PPDC. O PPDC é um sistema baseado na ideia de que a água é o principal agente deflagrador dos escorregamentos e a maior fonte de água é a chuva, que no estado de São Paulo tem histórico de maior concentração entre os meses de dezembro a março. Considerando a relevância do assunto a ser abordado, o depoimento certamente será de grande valia para os fins objetivos desta CPI.
Vou falar o currículo do nosso convidado. Natural de Cunha, SP, o tenente-coronel PM Rinaldo de Araújo Monteiro é bacharel em Ciências Públicas de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a PMBB, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos da Segurança, CAES, da PMESP, bacharel em Direito pela Universidade de Guarulhos, UNG, e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, dentre outros cursos de especialização profissional. Experiência profissional. Em sua carreira, atuou no Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, no Centro de Inteligência da Polícia Militar, no Centro de Operações da Polícia Militar, onde participou de todo o processo de regionalização do atendimento e despacho de ocorrência da região de Vale do Paraíba. Também atuou por quase 10 anos no Comando de Policiamento Ambiental, onde chegou a ser comandante do 3º Batalhão de Polícia Ambiental, responsável pelo policiamento ostensivo ambiental nas regiões do Vale do Paraíba, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que compreende 63 municípios. Entre 2011 e 2018, acumulou a função de coordenador regional de proteção e defesa civil da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Atualmente, exerce a função de chefe de gabinete e diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, ligado à Casa Militar do Gabinete do Governador, responsável pelas ações de prevenção, mitigância, preparação, resposta e recuperação nos 645 municípios no estado de São Paulo. Passo a palavra ao nosso convidado. Bom dia, deputada Fabiana, nobres deputados presentes. É uma honra estar aqui, trazendo algumas palavras sobre o papel da Defesa Civil do Estado de São Paulo para todos os presentes. E acredito que fundamental para auxiliar aqui nos trabalhos dessa CPI. Para aproveitar, deputado, para o início, a gente gostaria de poder passar um vídeo que fala um pouco do que é o trabalho da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Seria interessante para a gente mostrar para os presentes, se puder passar. Maravilha. Já vai dar início. A Defesa Civil foi criada em 1976, logo depois dos incêndios nos edifícios de Andraus e Joelma e das fortes chuvas em Caraguatatuba. De lá para cá, crescemos e evoluímos muito. Ao longo dos anos, novas atribuições foram sendo incorporadas às nossas atividades. Com isso, cada vez mais temos nos preparado para proteger a população paulista. Durante o ano, nossas principais operações são com os períodos do inverno e do verão. Por meio do nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, monitoramos as condições climáticas e emitimos os alertas para todo o estado. No inverno, nossas ações ficam voltadas à seca e às queimadas florestais. Em conjunto com os outros órgãos do estado, no ano passado reduzimos em quase 70% os focos de incêndios florestais. É no inverno também que temos especial atenção às baixas temperaturas. Em parceria com outras secretarias, mantemos o abrigo solidário para acolher as pessoas mais vulneráveis. Já no verão, as chuvas são o nosso principal desafio. E por falar em chuva, neste ano enfrentamos a maior já registrada no Brasil. No dia 18 de fevereiro, choveu 682 milímetros no litoral norte em apenas 24 horas, o maior volume já registrado na história. Infelizmente, com toda essa chuva, 65 pessoas perderam a vida, 28 ficaram feridas e milhares desabrigadas. E diante dessa tragédia, realizamos uma das maiores ações de resposta já feita no estado de São Paulo. O governo do estado mobilizou mais de 1.000 pessoas que juntas trabalharam dia e noite para socorrer as vítimas e restabelecer os serviços essenciais. Destinamos R$ 7 milhões para as ações emergenciais na região.
Realizamos uma mega ação de abrigamento. Ao todo, cerca de 1.100 pessoas foram acolhidas em hotéis de São Sebastião. Em conjunto com o Fundo Social, realizamos a maior ação solidária da história do Estado, com a arrecadação de cerca de 600 toneladas em materiais de ajuda humanitária. Mas sabemos que há muito a se fazer, por isso, continuamos aparelhando as defesas civis municipais. E com certeza você já viu uma de nossas viaturas circulando por aí. Já entregamos 477 delas e cerca de 7.000 equipamentos para 412 municípios do estado. E este ano, já assinamos a compra de mais 48 viaturas e centenas de equipamentos. Pois fortalecer o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil é uma das nossas principais metas. Neste ano também, criamos o Núcleo de Serviços Emergenciais para socorrer os municípios logo após os desastres. Foi por meio deste núcleo que destinamos os recursos ao Litoral Norte. E por falar em investimento, somente este ano já investimos mais de 41 milhões de reais em obras de defesa civil. São pontes, travessias em aduela, muros de contenção. Tudo para levar dignidade à nossa gente. Mas você deve estar pensando, como eles fazem tudo isso? Fazemos, pois somos constituídos de homens e mulheres que reconhecem o valor de sua missão, que dedicam a vida para proteger as pessoas e sabem que o trabalho não pode parar, pois temos que continuar levando esperança a todas as pessoas. Defesa Civil, somos todos nós. Gostaria de parabenizar a Defesa Civil pelo trabalho lindo que faz salvando vidas. Obrigado, deputada. Esse é um vídeo que mostra um pouco do nosso trabalho, né? Como o vídeo mostra, a Defesa Civil ela atua no formato de um sistema. Então, nós temos a Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil Estadual, e as Defesas Civis Estaduais, né? E as Defesas Civis Municipais. A parte mais executiva de planejamento de atuação nos municípios fica a cargo dos municípios. E os estados e também a União atuam e apoiam os municípios nas ações suplementares, principalmente naqueles casos onde o desastre natural extrapola a capacidade do município de dar a devida resposta imediata aos seus cidadãos, que foi um caso que tivemos esse ano aí em São Sebastião. Pois bem, nós temos aqui no Estado de São Paulo, né, como já foi citado pela deputada, o Plano Preventivo de Defesa Civil, que é um sistema que nós organizamos, né, que a Defesa Civil se organiza para monitorar e acompanhar em dois períodos críticos aqui do Estado de São Paulo, que é o período chuvoso e também o período da estiagem, que nós estamos passando agora. No período de estiagem, nós temos o Plano Preventivo de Defesa Civil de Estiagem, dedicado aí à preocupação, à atuação, principalmente com as queimadas, que infelizmente assola muito o nosso estado também. Sofremos com isso também nesse período de estiagem. Então, nós implantamos a nossa operação estiagem, que vai de 1º de junho a 30 de setembro, é o período que estamos passando agora. E aí observamos os municípios, né, a questão aí de seca, de índice de queimada, umidade do ar, que é o principal ponto aí que pode levar em risco até a qualidade, a salubridade, a qualidade de vida das pessoas e risco, inclusive, para a sua integridade física. E o principal foco são as queimadas, que nos reporta a preocupação com a nossa flora, né, principalmente a vegetação nativa, e também com a nossa fauna, os animais silvestres, que muitas vezes aí são castigados também pelas queimadas. Então, uma ação integrada junto com os municípios. Esse trabalho, o vídeo mostra um dos projetos, uma das ações da Defesa Civil do Estado, que é fornecer meios para as defesas civis municipais poder fazer frente a esses períodos, não só da estiagem, mas também no período chuvoso, através de viaturas e equipamentos. Então, nós entregamos já 477 viaturas, estamos agora, o vídeo fala ainda em 48, mas nós já fizemos o processo licitatório para aquisição de 104 viaturas. E o objetivo nosso é atingir, né, fortalecer aí a estrutura das defesas civis municipais dos 645 municípios.
Infelizmente, nós não temos ainda defesa civil em todo o município estruturada, porque muitas vezes aquele município pequeno, que não tem área de risco, não tem um curso d'água que atravessa a sua zona urbana, principalmente, e aí, às vezes, os gestores aí não têm essa preocupação em ter a estrutura de uma defesa civil no seu município. Então, para a gente entregar essas viaturas, nós exigimos dos prefeitos, né, por força do decreto, que eles tenham e se estruturem uma defesa civil municipal, porque mesmo às vezes o município não tendo áreas de risco, não tem encosta, não tem um curso d'água que cause inundação no seu município, pode vir aí uma tempestade, ventos fortes, como já aconteceu em alguns municípios aqui do estado, e causar um dano terrível ali no seu município. Chuva de granizo, ventos, e aí às vezes o município não tem aquela preparação, uma estruturação do que fazer num caso emergencial. Então, por isso que nós, na aquisição dessas viaturas, nós exigimos também que os municípios tenham a estrutura de defesa civil para que ele possa dar resposta ao cidadão. E o objetivo nosso, agora nós vamos passar com mais 64 viaturas, já vamos estar chegando próximo aí dos 525 municípios, 525, acho que é isso, posso até me errar depois, me ajuda aí, o tenente Roncato, o tenente Lourençon, com estruturas já fornecidas pela Defesa Civil. Isso porque alguns municípios, né, e com muita ajuda dos deputados aqui, né, muitos deputados nos ajudam muito nesse programa, com o fornecimento de emendas. Então, um trabalho importantíssimo que a Assembleia Legislativa tem feito em parceria com a gente, repassando as emendas para que a gente possa estruturar mais as defesas civis municipais. Esse é o propósito da Defesa Civil do Estado, dar o suporte, dar o apoio para as defesas civis municipais. Com treinamentos, um deles, as grandes ações nossas são treinamentos. Nós realizamos, antes das operações de estiagem, né, que começa 1º de junho, então, nos meses de abril e maio, nós fazemos as oficinas, nós rodamos as 15 regiões administrativas do Estado, fazendo oficinas com todas as defesas civis municipais, com todos os municípios, não só defesas civis, mas outros funcionários também das prefeituras, que a Defesa Civil funciona como sistema, né? Então, você tem funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, do município, entre outros órgãos que participam e se capacitam também. Então, nós fazemos isso sempre. Todo ano nós capacitamos, treinamos, orientamos, porque também, às vezes, com a mudança da gestão municipal, às vezes muda-se também os integrantes da Defesa Civil Municipal. Então, nós precisamos repassar para aqueles que acabaram de entrar no sistema. E também para a operação Chuvas de Verão, que ela é implantada de 1º de dezembro a 31 de março, nós também realizamos, nos meses de outubro e novembro, as oficinas preparatórias para operações de estiagem. Então, são treinamentos também que levamos aí orientações aos municípios sobre as ações aí no período chuvoso e também, e principalmente, na questão do PPDC, do Plano Preventivo de Defesa Civil, para escorregamentos e também para inundação. Então, nós temos 2 formatos de plano preventivo de defesa civil. Um deles, como eu disse, para o escorregamento, que é o maior plano, que envolve mais de 170 municípios aqui do Estado, a maioria dos municípios da faixa leste do Estado de São Paulo, que é onde nós temos áreas mais críticas para a questão de deslizamento, principalmente, que é a nossa maior preocupação. O deslizamento ele é um fenômeno abrupto, muito rápido, que pode atingir e ceifar vidas, né, tendo em vista a gravidade aí desses fenômenos. Então, nós realizamos o PPDC, ele é destinado mais aos municípios que têm essas áreas de risco, áreas litorâneas, áreas daqui da região metropolitana. Então, toda essa gama de municípios, eles participam do nosso PPDC escorregamento. E também o PPDC inundação, que nós temos algumas áreas do município, principalmente a região de Registro, do Vale do Ribeira, e também a região de Itapeva. São áreas suscetíveis à inundação, e aí nós também temos um plano preventivo destinado para essas áreas. O plano preventivo de defesa civil, ele já tem décadas, né, e ele tem suas resoluções publicadas todos os anos para a gente atualizar indicadores, municípios que participam, que entregam desse plano. E ele é calcado em algumas premissas básicas. Quais sejam essas premissas? A primeira delas são os índices pluviométricos. Então, nós monitoramos, junto com os equipamentos, né, com as nossas estações meteorológicas, né, que temos em parceria com o CEMADEM,
nós monitoramos os acumulados de chuva nesse período. E quando se atinge um determinado nível, cada região tem um determinado nível de acumulado de chuva, dependendo da especificidade dessa região. Por exemplo, o litoral ele suporta um pouco mais de acumulado de chuva, ao contrário da Serra da Mantiqueira, área muito íngreme, que tem áreas de encosta, por exemplo, Campos do Jordão, que aí ela requer um pouco mais de preocupação. O índice pluviométrico lá é de 60 milímetros para sair do município e possivelmente alterar os níveis que ele opera nesse plano preventivo. Que nós temos o nível observação, nesse período da estação chuvosa, todos os municípios já entram no PPDC no nível observação. Quando ele entra em determinado nível de acumulado de chuva, nesse período, em 72 horas, ele pode avançar para o nível atenção. E aí entra em ação outros quesitos que são utilizados para o Plano Preventivo de Defesa Civil, que além dos índices pluviométricos, a previsão meteorológica, ou seja, se você já tem um determinado nível de acumulado de chuva naquela região, em determinado município, e você ainda tem previsão que vai continuar chovendo mais, aí você chama atenção e nós colocamos aquele município em atenção. E aí, uma das missões para atenção é que a Defesa Civil Municipal faça um outro requisito, que são as vistorias de campo nas suas áreas de risco. Então, são ali índices pluviométricos, previsão meteorológica e vistorias de campo, aliado também aos alertas que também nós recebemos do CEMADEM. Então, esses quesitos são importantes para a gente levar informações e levar orientação aos municípios para que, principalmente, façam a vistoria de campo nessas áreas de risco e orientem o cidadão conforme o acumulado de chuva vai atingindo aí determinados níveis preocupantes no município. Então, são essas ações que permitem que o município possa orientar o cidadão a ele mesmo se colocar em condição de segurança. Infelizmente, nós temos no estado de São Paulo um grande número de áreas de risco. Nós temos muitas construções, né, milhares aí de construções, um problema que vem já de anos, né, de termos aí um número considerável de residências em área de risco. E aí essas preocupações, esses alertas, né, que nós emitimos também, outra ação que é feita junto com o Plano de Preventivo de Defesa Civil, através do nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, o Tenente Roncato, que trabalha no nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, é um dos responsáveis para emitir os nossos alertas que nós enviamos para os munícipes, para as defesas civis, e também os alertas enviados no formato IDAP, né, as mensagens de texto que nós enviamos para todo cidadão que cadastra o seu celular, o seu telefone móvel, no aplicativo 40, no SMS 4199 da Defesa Civil do Estado. Ele pode receber, então, os nossos alertas, conforme a gente vai percebendo os índices de chuva, as previsões meteorológicas, e vão aumentando, então, o risco e poder variar o nível da operação do PPDC nesses municípios. Então, como eu disse, é uma integração sistêmica que envolve ações tanto da Defesa Civil do Estado, quanto também das Defesas Civis municipais. E aí nós aportamos, orientamos os municípios, e além do PPDC, nós realizamos também, deputado, os simulados, né, que nós trabalhamos junto com os municípios, principalmente em área de risco. O deputado Capitão Telhado esteve com a gente ali em agosto, nós fizemos simulado lá em São Sebastião, né, deputado, lá em Toque Pequeno. Mariporã também tivemos simulado. Nós realizamos um curso agora, finalizamos sexta-feira agora, dia 22, o curso de gestores de proteção e defesa civil, com a participação de agentes de defesa civil de vários municípios do estado, um curso de 15 dias, e dentro do curso realizamos também esse simulado lá em Mariporã recentemente. Vamos realizar outros simulados, que essa é uma das ações também da Defesa Civil do Estado, da gente levar treinamento, capacitação e orientação, não só para a Defesa Civil, mas em conjunto com a Defesa Civil e a população das comunidades locais. Outro trabalho que nós realizamos juntos, integrados, são os mapas comunitários de risco. O mapa comunitário de risco é um trabalho realizado aí pelo Tenente Lourençon. Os mapeamentos de risco, eles são documentos sistêmicos, né, e técnicos, realizados por empresas, às vezes, contratadas pela Defesa Civil do Estado, como o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também o IPA, o Instituto de Pesquisas Ambientais, que realizam em parceria com a Defesa Civil do Estado
esses mapeamentos, cartas, setorizações, mapeamentos geográficos e mapeamentos que nós realizamos para subsidiar os municípios de ações que, porventura, eles possam adotar preventivamente. Tudo isso tem um custo, é um custo considerável. O mapeamento mais barato hoje, Lourenço, em torno de R$20 mil, é isso? Que é uma setorização. E o mapeamento mais complexo, que seria um plano municipal de redução de risco, dependendo do município, em torno dos 300 mil, 200, 300 mil. Mais de 1 milhão. Senhor. Mais de 1 milhão hoje, né? Então, hoje é um sistema mais complexo que apresenta também propostas e soluções para que os gestores municipais possam adotar e reduzir riscos no seu município. Então, isso nós realizamos também, esses treinamentos, essas capacitações, esses instrumentos que nós chamamos, que são os mapeamentos de risco, para subsidiar os gestores municipais, as defesas civis municipais, em ações preventivas de defesa civil. E, como eu disse, outra ação liderada aí pelo tenente Lourençon são esses mapeamentos de riscos comunitários, que a gente transforma esse documento técnico em um documento simples, inteligível, de fácil entendimento e visualização para a comunidade. Aí nós vamos treinar, já fizemos isso em Franco da Rocha, se quiser lembrar mais alguns municípios, lá em São Luís de Paraitinga, Itaquaquecetuba. Itaquá, então outros municípios nós já fizemos a capacitação dos munícipes naquela comunidade que está em área de risco, para que eles possam entender o risco que existe no seu município, na sua comunidade, no seu bairro, e as ações que ela pode fazer, o que o cidadão pode fazer para ele se proteger, quais as rotas de fuga que ele pode utilizar no seu bairro, inclusive com fixação, deputada, de orientações, de direção para quais a rota que ele pode seguir e quais os pontos de abrigo seguros, né? Uma igreja local, uma associação de bairro, que ele possa, que esteja fora de área de risco, que ele possa se deslocar e ali se colocar em condição de segurança. Então, esse é um dos formatos de ações que nós realizamos para levar informação e orientação, como eu disse, não só às defesas civis municipais, mas também aos munícipes. Então, eu não sei se falei até demais, mas de forma sucinta, são essas uma das ações que nós adotamos anualmente, treinando, orientando e capacitando e trabalhando, como eu disse, num sistema, né? A Defesa Civil ela opera num sistema. Nós não temos Defesa Civil, a do Estado, ela não tem condições de estar em todos os municípios ao mesmo tempo, isso não é possível, teríamos gente para isso. Por isso nós trabalhamos integrados, em sinergia com os municípios, com a Defesa Civil municipais, com as comunidades e também com entidades parceiras e voluntárias da Defesa Civil. Então, nós trabalhamos muito com voluntariado, deputados, são formas da gente fortalecer o sistema e conseguir apoio com outros órgãos que já têm uma experiência na ação voluntária. O voluntário é muito importante para nós, mas o voluntário, às vezes, ele pode se colocar em risco e também, às vezes, você, numa ação que você teria agentes de defesa civil ou agentes do Corpo de Bombeiro que atuam muito conosco, você tem que, às vezes, perder um homem para cuidar da segurança de voluntário, que, às vezes, não tem uma experiência, uma atuação, por exemplo, num incêndio. Nós tivemos um incêndio aí no Parque do Juqueri, que a imprensa jogou até a necessidade de voluntários, né? Começou a passar na imprensa, que começou a aparecer voluntário de toda a ordem, e aí tivemos que perder profissionais para tomar conta do voluntário, para o voluntário não se transformar em uma vítima. Então, por isso, nós trabalhamos muito hoje com instituições, né? Cruz Vermelha, hoje nós temos até o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que a questão com os animais, com os pets, é uma preocupação nos desastres também. Então, nós temos que trabalhar com profissionais que sabem o que fazer, o que tratar, para onde direcionar aqueles animais que estão numa área de desastre, por exemplo. Grupo de escoteiros, entre outros voluntariados, né, que nós trabalhamos junto para fortalecer, principalmente as ações emergenciais. Muito obrigada, excelente explanação. Agora eu passo a palavra para manifestação dos senhores parlamentares presentes e inscritos que gostariam de se inscrever, inclusive. Pela ordem. Pela ordem, deputado. Quero me inscrever. Inscrito. Para inscrição também, capitão Telhada. Eu passo a palavra agora para o deputado Dr. Jorge do Carmo. Para falar, tem 10 minutos, caso queira falar todo o período agora, caso queira falar um pouco agora, depois, 10 minutos durante a reunião. Obrigado, senhora presidenta. Bom dia a todos. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia aos nobres colegas deputados. Bom dia aos representantes da Defesa Civil. Bom dia, deputado. Na pessoa do Tenente Coronel Araújo Monteiro, quero cumprimentar os demais representantes dessa
importante instituição para a sociedade, para os órgãos públicos, mas, sobretudo e principalmente, para a nossa sociedade. Senhora Presidenta e demais presidentes aqui, que eu já tive a grata missão de exercer a função de subprefeito e chefe de gabinete num bairro aqui de São Paulo, Guaianazes, e distrito de Guaianazes e Lajeado, e que, em que pé seja um bairro, Tenente Presidenta, compõe mais de 300 mil pessoas, a população é maior que 300 mil pessoas. Logo, deputado Bruno Zambelli, é maior do que muitos municípios do estado de São Paulo e do Brasil. E já tive também, durante essa missão, tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho que a Defesa Civil exerce, que é um trabalho brilhante, é um trabalho super importante para a nossa sociedade. E, infelizmente, eu digo infelizmente porque toda catástrofe, toda inundação, todo problema que acontece acaba gerando vítimas, né? Vítimas fatais ou não fatais. E só a título de exemplo, fiquei numa bela sexta-feira de carnaval, que antecedia ao carnaval, caiu um dilúvio, uma chuvarada tão grande naquele bairro, que eu estava me preparando para ir para o carnaval. Mas acabei ficando todo o período do carnaval, tanto a sexta, sábado, domingo, segunda e terça, acompanhando de perto a Defesa Civil e os demais, o pessoal da limpeza, para fazer exatamente o acompanhamento naquele bairro que, naquele período, sofreu, na cidade de São Paulo, mas na Zona Leste, ali na região de Guaianazes, aquela região mais limite, lá com Ferraz de Vasconcelos, aconteceu esse demanda. Eu tive a oportunidade de perto acompanhar, né, e ver o quanto é importante a Defesa Civil. Na prevenção, na orientação, naquilo que ele sempre fez e faz. E eu sempre fiz questão de valorizar, porque os técnicos, né, as informações, né, a capacidade de orientar é muito importante para evitar, e depois que acontece, infelizmente, para ajudar as famílias, ajudar as pessoas que passam por esse problema. Aqui em São Paulo, a gente sabe do quanto a gente tem sofrido, no Brasil inteiro, mas em São Paulo, quantas situações bastante lamentáveis e catastróficas têm acontecido. Isso foi, falou de São Luís de Paraitinga, falou-se também de Franco da Rocha, falou-se de outras regiões, da região também metropolitana, mas também, sobretudo e principalmente, da região litoral norte, São Sebastião, que foi, de forma muito rápida, né, abrupta, aconteceu aquela quantidade monstruosa, 682 milímetros de água em chuva em 24 horas, é muita coisa. Quer dizer, fora de qualquer prevenção, fora de qualquer possibilidade de realmente podermos ter expectativa de garantir, evitar que tivesse acontecido aquela situação. E eu acho que é por isso mesmo, presidente, que essa CPI foi constituída nessa casa, para esperarmos que, a partir desse exemplo que aconteceu de forma ruim, lamentável, a gente não tenha, e já estamos nos aproximando aí do período de chuvas, novamente, e às vezes a gente percebe que os governos, seja ele municipal ou estadual, ou até federal, às vezes a gente ataca o efeito e deixa de atacar a causa. Ao invés de a gente fazer prevenção, a gente fica esperando acontecer, sobretudo os agentes públicos, esperando acontecer, e quando acontece, o que fazer? Seria muito melhor evitar que acontecesse. É evidente que tem coisas que são impossíveis de ser evitadas, fenômenos da natureza, mas tem muita coisa que é possível ser evitado para evitar de termos 65 mortes, outras tantas que aconteceram já no Brasil, e em especial aqui no nosso estado. Mas, por isso, gostaria de fazer algumas indagações, até para ilustrar e para a gente poder caminhar junto a essa comissão parlamentar de inquérito, para que produzimos um bom relatório e chegamos aí a possibilidade de evitarmos que situações como essa voltem a acontecer. Por isso, eu elaborei algumas perguntas, senhor Tenente Coronel, algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com Vossa Senhoria,
e, na medida do possível, obter respostas. Vamos lá. São elas. Pergunta número 1. Sobre a questão de São Sebastião. Era possível, no dia 17 de fevereiro, exatamente no Carnaval, né, de 2023, prever uma chuva superior a 682, no caso, milímetros, entre os dias 18 e 19? Eu já perguntei isso para o pessoal da CEMADEI, já perguntei também para outros representantes que vieram aqui. Essa é uma pergunta. Pergunta 2. Representante do CEMADEI apresentou nesta CPI que nos dias 16 e 17 de fevereiro foram organizadas reuniões virtuais para apresentar informações sobre a possibilidade de chuva muito alta, em decorrência dos eventos hidrológicos e dos movimentos de massa. Pergunta: a Defesa Civil Estadual participou dessa reunião? Como foram essas eventuais reuniões do ponto de vista a oferecer subsídios técnicos para os protocolos da Defesa Civil? 3. As informações divulgadas pelo CEMADEM no dia 17 de 2 de 2023, às 15 horas e 24 minutos, previsão de risco geohidrológico, foram encaminhadas para os municípios, especialmente aqueles municípios do litoral norte, algum tipo de informações complementar? E pergunta 4. Era possível ainda, no dia 17 de fevereiro, a Defesa Civil Estadual sugerir ações de evacuação do município de São Sebastião, no município de São Sebastião, ou o cancelamento, ou a sugestão, evidentemente, do cancelamento das festividades de carnaval a partir do dia 18 de fevereiro? É evidente que a decisão de cancelamento é uma decisão do órgão municipal, digamos assim, mas digo a título de orientação e prevenção. E, por fim, quais são os aprendizados que este evento externo ensinou à Defensoria, à Defesa Civil? Os protocolos da Defesa Civil Estadual serão aprimorados para que nós possamos, infelizmente, felizmente, a gente evitar situações como essa. É evidente que a gente sabe que o fenômeno da natureza ele é imprevisível, mas tudo que acontece de bom ou de ruim na nossa vida acaba se valendo de aprendizado, servindo de aprendizado para todos nós. Por isso eu queria, por fim, tenente, cumprimentá-lo e cumprimentar a equipe, dizer do meu apreço por essa instituição e pela importância que ela tem, e dizer que foi muito bom o vídeo que foi apresentado aqui, bem como vossas palavras, e dizer da nossa preocupação em cada vez mais fortalecer esse órgão a nível estadual, municipal e nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jorge, pelas perguntas, muito pertinentes e importantes. Bom, vamos lá. Tenente Coronel, Ordem, só gostaria, Isso. pela ordem, deputado Bruno, aqui a gente tem um costume, caso concorde, a gente pode permanecer dessa forma, de pegar todas as perguntas dos deputados. Pode ser. E ao final, porque às vezes tem algumas repetidas. Repetidas, tá bom. E ao final responde todas, Isso. Perfeito, tá bom. caso concorde. Então, o próximo inscrito é o deputado Capitão Telhada. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos os deputados presentes, doutor Jorge do Carmo, Bruno Zambelli, ao coronel Araújo Monteiro, nosso convidado nesta manhã. Muito obrigado pela atenção e pela prontidão em nos atender, bem como com seu staff, tenente Roncato, muito obrigado pela presença. Leve nosso abraço ao secretário, coronel Engel, tão atuante, que de tão atuante, inclusive, presidente, a senhora sabe, de tão atuante, tão competente, ele permaneceu na transição de governo PSDB para o atual governo Tarcísio de Freitas, porque conhece e realiza, consegue executar, consegue entregar. Tanto que a Defesa Civil, nós vimos, né, a ascensão do tema dentro do Estado de São Paulo e como ganhou visibilidade por causa do trabalho que vem realizando. Eu sou testemunho ocular desde de quando estava na ativa da Polícia Militar, conheço as pessoas que lá trabalham e realmente foi uma evolução grande. Então, parabéns a todos os senhores, membros da Defesa Civil, que têm levado esse trabalho de maneira exemplar para toda a nação brasileira. Eu gostaria de aproveitar
e perguntar alguma coisa relacionada num gancho aí do deputado Jorge do Carmo, mas ligado principalmente a eventos extremos, porque a gente percebe nas outras oitivas que fizemos, do CEMADEM, dos engenheiros do IPT, que a previsão hoje, o sistema de proteção e defesa civil no Brasil, ele funciona bem como sistema, ele tem diversas agências trabalhando com as suas responsabilidades e funções, né, uma de previsão de chuva, outra na realização e na transmissão da informação, as defesas civis captando e através de protocolos próprios, levando isso para os municípios e os municípios executando. Porém, como o deputado Jorge disse, a cada dia mais vemos também a loucura que está o tempo, a chuva. Nós estamos em pleno inverno e enfrentamos uma semana que passamos de 40 graus semana passada. Eu estive em São José do Rio Preto segunda-feira com 42 graus na cabeça, né? Em pleno agosto, setembro, e agora já enfrentamos fortes chuvas ontem, inclusive. Então, Rio Grande do Sul, testemunhamos lá 3 cidades totalmente destruídas por enchentes. São Sebastião com um índice pluviométrico nunca antes registrado no Brasil, o maior da história, com 682 milímetros de chuvas em 24 horas. Enfim, os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. E sabemos da dificuldade em prever isso, tanto que o CEMADEM nos trouxe que a previsão era entre 200 e 300 milímetros, e choveu mais do que o dobro, e até quebrou, os medidores quebraram, que o prefeito nos revelou quando fizemos a diligência, parou, né, ele quebrou em 682 milímetros, mas provavelmente passou disso a chuva. Enfim, diante desses eventos extremos que nós estamos observando acontecer no Brasil e no mundo, a minha pergunta vai para as colocações futuras, né, para as lições aprendidas. Eu acho que nós temos, eu gostaria que o senhor trouxesse assim, o que nós temos para o futuro, até para a gente deixar registrado na CPI, porque é esse o objetivo principal, a gente averiguar como que o nosso Estado de São Paulo tem se posicionado nas políticas públicas em relação à proteção das pessoas e também saber propor políticas públicas, saber o que temos lá para frente. Então, em relação a treinamentos dos nossos agentes municipais, seleção, perfil, relação a treinamento da população civil que moram em áreas R4, em áreas de risco, em relação à conscientização e à educação das pessoas, e principalmente na fase infantil, se existe um programa de educação infantil nas escolas, uma conscientização, essas cartilhas, né, cada vez mais sendo pulverizado na população, aprendendo a identificar, de repente, um sinal de risco, um sinal de deslizamento, uma chuva forte, conhecendo os protocolos que tem que seguir a partir de um alerta, a partir de uma sirene, a partir de uma mensagem de celular, de uma ligação, de uma comunicação via rádio, que o Bruno Zambelli, inclusive, aprovou um projeto, aprovou uma lei agora, né? Tem uma lei aprovada a esse respeito. Então, treinamento dos agentes, da população e das crianças, que são as gerações futuras, se existe algo nesse sentido. Segundo, em relação a tecnologias, o que nós temos preparados aí, o que nós aprendemos diante desses eventos extremos, que é importante ter como tecnologia nova, algo novo no mundo que estamos buscando. Eu sei que tem um empenho por parte do Estado em relação às sirenes, em relação à ligação, a mensagem, ligação de telefone em massa, né? Self-broadcast, se não me engano o nome. Também em relação a investimentos. E aí é até uma lição para nós, deputados estaduais aqui, que temos já em discussão aqui na casa o PPA, o Programa Plurianual, em breve virá também a LOA, a Lei do Orçamento Anual para o ano que vem, em relação a investimento para a Defesa Civil, para a Casa Militar, se nós temos algo adequado, que veio dos últimos anos aí na prática, né? Se nós temos que aportar um pouco mais de orçamento diante desses eventos extremos que têm acontecido e que a gente fala aqui em salvar vidas, a grande questão aqui é proteger vidas, salvar vidas, até como proposta
do senhor, como a experiência toda do currículo que a deputada Fabiana leu, se acha que nós aqui na Casa Legislativa temos que nos debruçar sobre aumentar, colocar emendas no PPA que vier do governo para duplicar, para triplicar o orçamento da Defesa Civil, que ajuda os municípios no momento que mais precisa, que é no momento de emergência, no momento que está todo mundo lá desesperado, precisando de um socorro. Então, em relação a investimentos, nós temos um investimento adequado? Está dando conta ou não? Nós precisamos aumentar o investimento tanto de fonte 1, tanto do orçamento do Estado, quanto de outras receitas. É necessário buscar outras fontes, buscar um fundo, buscar algo que agregue com o que já existe, e esse é um exercício que eu quero deixar registrado no relatório da CPI, a resposta de Vossa Excelência, para que a gente trabalhe em cima disso com visão de futuro, porque eu acho que a gente tem que construir, tem que buscar sempre melhorar e evoluir no nosso trabalho. Estamos aqui para isso, eleitos como deputados estaduais. Então, a minha pergunta, a minha colocação é a esse respeito. Encerro parabenizando o seu trabalho, parabenizando a toda a equipe que se debruça no dia a dia. Como o deputado disse, a cada chuva que tem, cada período, cada final de semana que tem uma previsão ali de chuva, eu sei que vocês não dormem, se estão em casa, estão preocupados, estão ligados no telefone celular, a qualquer momento pode ser acionado para ir para um desastre, e quando esses homens vão para um desastre, não é para ficar dando ordem de longe, né? É para meter a mão na massa, é para colocar a bota, para colocar a capa de chuva, entrar na lama, cavar junto com o bombeiro, junto com a Guarda Civil, junto com a polícia, junto com voluntários, socorrer pessoas, tirar lá de entulho, é na unha. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, vocês são exemplo de cidadania, de coragem e dedicação à causa pública para toda a nação brasileira, tá bom? Conte com o nosso trabalho, Deus abençoe, muito obrigado pelo espaço. Amém, obrigado, deputado. Parabéns pela explanação dos deputados, pelas perguntas, os deputados que aqui falaram. Eu gostaria de me inscrever também, fazer uma pergunta. Deputado Bruno Zambelli, inscrito para falar. Deputado Bruno, já pode começar. Bom dia a todos. Bom dia. Deputado Donato, deputado Capitão Telhada, deputada Fabiana Barroso, presidente da CPI. Obrigado pela participação de vocês. Tenente Coronel Araújo Monteiro, Tenente Lourençon e Tenente Roncato. Complementando a fala dos demais amigos aqui presentes, com relação à estruturação de um plano de carreira para a Defesa Civil, isso é uma coisa a nível nacional que deve ter sido, isso é bastante comentado, porque vamos voltar um pouco agora no negócio do Rio Grande do Sul. Se a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem condição de ajudar, às vezes, depois da catástrofe, né? Ou avisar antes se tem alguma coisa, para poder fazer essas parcerias entre os estados, a nível nacional. Foi o recorde nacional de medição agora em São Sebastião, conforme foi falado. E se existe alguma coisa para fazer a capacitação dos agentes, que já estão, se tem algum plano disso. Ontem foi protocolado um pedido de projeto de lei nosso aqui para incluir no sistema do Programa Educacional do Estado matérias com abordagens abordagem interdisciplinar de preservação ambiental, preservação de encostas de mananciais, conhecimento e monitoramento de gestão de risco, de desastres, com enfoque sobre sistemas de alerta e desastres para as crianças, no ensino fundamental. Isso é um caso, né? O projeto de lei 1418, de 23, foi publicado agora de manhã. E aí, saber disso, voltando um pouco mais no passado, há 3 anos atrás, teve o problema de Franco da Rocha, aqui, que a Defesa Civil também, com relação aos investimentos, conforme o capitão Telhada disse, o governo do Estado passado, o que me consta, o que me lembro, deixou de fazer um investimento de cerca de R$1 bilhão que estava previsto no orçamento do governo Dória, deixou de fazer e fez o investimento em propaganda, em propagandas, né, de forma geral. Deixou de gastar com prevenção para gastar com propaganda.
Então, na LOA do ano anterior, foi previsto gastar aquele valor e eles gastaram com outra coisa. Se é do conhecimento dos senhores, isso aí com certeza é, e aí saber, precisa aumentar ou precisa gastar de forma efetiva aquele dinheiro daquela forma, entendeu? Então, são essas as perguntas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, deputado Bruno Zambelli. Agora passo a palavra para o tenente-coronel Rinaldo. Obrigado, deputado. Bom, agradeço aos nobres deputados pelas brilhantes perguntas, né, que realmente fazem diz respeito ao tema aqui hoje da nossa audiência, e realmente muito pertinentes. Então, agradeço muito. Começando as respostas aqui para a pergunta do deputado Jorge do Carmo. Bom, se é possível prever os 680 milímetros. Deputado, é uma questão, sim, é uma questão de difícil resposta, porque nós, a previsão, ela, como o próprio nome diz, ela busca uma aproximação da realidade do que está prevendo para o fenômeno que está vindo. Então, isso depende de uma série de fatores, como, por exemplo, um número adequado de radares, para a gente ter esse monitoramento climatológico e aproximar da exatidão, né, deputado? Esse é que é o objetivo. A gente ter uma previsão ali mais próxima da realidade. Eu não sou meteorologista, né? Não posso te afirmar ao senhor, deputado, a exatidão nessa resposta, mas eu acredito que é difícil, né? Não é fácil você ter, mesmo nos países até com uma estrutura melhor de monitoramento, você ter uma exatidão na previsão. Isso é bem complexo. Eu vejo que nós, na previsão, para o fenômeno que ocorreu em São Sebastião, um dos monitoramentos e previsões mais próximas foi a nossa, né, Roncato? Nós prevíamos, na época, 250 milímetros. E, salvo engano, o que a gente tinha recebido do CEMADEM era de 200, era isso? Só para você puder me confirmar, que às vezes pode ter uma ajuda aí, posso não falar errado aqui. Sim, senhor, 200, e inclusive nessa reunião que foi realizada com o CEMADEM no dia 17, além do CEMADEM, né, estava presente também o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E a previsão para o período do Carnaval, ela não focava só no estado de São Paulo. Então, foi convocado também, além do estado de São Paulo, representantes dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Que a previsão que se tinha para o período era que a chuva iria impactar esses 3 estados. E acabou que, por conta de um fenômeno climatológico, ela ficou concentrada no estado de São Paulo e especificamente em São Sebastião. Nessa reunião, a previsão que os institutos trouxeram, o IMET ele previa cerca de 100 milímetros de chuva, ele dava um enfoque no litoral norte, como um todo, como o Coronel Araújo falou, é muito difícil a gente conseguir especificar um município, ou até mesmo o bairro, é muito difícil. Então, tinha essa previsão para o litoral norte de 100 milímetros pelo IMET. Quando foi aberta a palavra ao CEMADEM, eles colocaram uma previsão de 200 milímetros, mas já focado na região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Então, além de divergir um pouco de valores, também divergir um pouco da área. E o alerta que tinha sido divulgado pela Defesa Civil do Estado, esse alerta ele foi divulgado no dia anterior à reunião do CEMADEM, que foi no dia 16, na quinta-feira. Esse alerta ele previa chuva em todo o estado e dava um destaque para o litoral norte com aproximadamente 250 milímetros. Então, até complementando a fala do Coronel Araújo, né, dentro das ferramentas que a gente tinha disponível de tecnologia, de meteorologia, esse foi os indicativos, né, que os modelos apontavam para nós nesse período. Obrigado, tenente Roncato. Então é isso, deputado. Nós tínhamos naquele período uma previsão de 250 milímetros para 72 horas, sexta, sábado e domingo. Então, o senhor veja que era uma previsão para os 3 dias, né, do fim de semana, e na realidade choveu ali em 24 horas, na verdade o período maior é de 12 horas, que foi o maior acumulado, 680 milímetros, um indicador nunca visto na história aqui no estado de São Paulo. O que é fato, né, até os comentários que os senhores já fizeram, os fenômenos naturais estão cada vez mais severos, infelizmente. Infelizmente, cada vez nós estamos percebendo, veja o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né?
estão cada vez mais severos e, infelizmente, a tendência é continuar nisso aí. É difícil a gente ter a previsão aqui, como eu disse, mas o que nós temos que buscar é essa estruturação nossa, que nós vamos respondendo conforme as perguntas aqui. Pela ordem. Só uma Deputado. colocação. Eu tive no litoral e conversei com bastante marinheiro. Marinheiro é o cara que dirige as embarcações ali da região. Esses caras, essas pessoas, eles têm uma visão, olha, não vamos entrar no mar, ou não vamos para aquela região, porque vai chover forte, aquilo não vai conseguir voltar, ou vai lançar o barco lá para o fundo do mar. Essas pessoas, tinha muito barco na água, ali na encosta da ilha, né? Então, da Ilha Bela ali, tem bastante barco estacionado, ancorado ali, que fica ali, porque era véspera de carnaval, então o pessoal já tinha subido saem do Guarujá, de Santos, e vão aportar lá, dormir lá. Vários barcos, e o pessoal os próprios marinheiros não sabiam que ia cair essa quantidade de água. Os caras que têm visão, vai chover, mas vai dar para segurar, é um negócio, tal, 100 milímetros, 150, 200, vai dar um chuvão, mas já estamos ali. Não, teve barco que foi arrastado para longe ali por causa da chuva. E aí, deputado... Só para mim, aqui, presidente, assim, falou-se de 100 milímetros, falou-se de 250 milímetros, que a diferença é muito grande. A disparidade é muito grande. Então, com a tecnologia que nós temos, né, claro que nós estamos muito aquém do que seria o ideal. E os fatores extremos, externos, são, né, imprevisíveis. O que eu não consigo compreender, né, e como compreender o fenômeno da natureza, né? Mas a diferença é muito grande. Nós estamos falando, quem mais se aproximou não chegou à metade. Não chegou à metade do que aconteceu. Então, ou nós estamos muito aquém, a tecnologia nós precisamos melhorar muito, ou mas isso coisas, né? Eu sei que o fator extremo, externo, a natureza, né? A natureza a gente não tem como prever mesmo, mas é muita diferença. Sabe o que tem, deputado? Nesse caso, especificamente, tivemos um complicador. Nós tínhamos a previsão, estava monitorando, o sistema estava se aproximando do Estado, mas o que aconteceu? Infelizmente, o sistema de baixa pressão ele chegou e parou em cima de São Sebastião. Esse foi o nosso grande... Ele estacionou e não saiu dali. E por isso que o acumulado maior e muito além do esperado, se ele tivesse seguido para o mar, que esse era o trajeto, ou ia subir um pouquinho sentido Rio de Janeiro, mas sentido mar, não teria acontecido. Mas o sistema veio e estagnou em cima do litoral norte, especificamente São Sebastião. E aí não é simples para a gente prever isso, né? Infelizmente, isso aconteceu de o sistema estagnar, o sistema de baixa pressão parou ali em cima e foi derramando água aí, realmente muito além do que a gente via planejado. Mas, na sua segunda pergunta, deputado, realmente participamos da reunião, né? O tenente Roncato também já falou disso, participamos da reunião com o CEMADEM na sexta-feira, e na sequência, nós já marcamos uma reunião com cerca de 40 municípios, foi isso, Roncato? Né? Com 40 municípios da região metropolitana e principalmente do Vale do Paraíba e do litoral norte, do litoral de maneira geral, né? Baixada Santista, litoral norte. Aí nós fizemos emergencialmente já essa reunião para alertar os municípios do sistema que estava vindo, da preocupação em que pese não temos essa previsão de chegar a 680. Mas mesmo os 250, que é o que mais próximo que chegou à nossa previsão, nós já preventivamente fizemos essa reunião orientando os municípios a fazer a vistoria de campo, orientar os municípios, orientar os bairros, as regiões com área de risco. Infelizmente, né, o nosso estado de São Paulo, como acontece em outros estados também, nós temos um grande número de áreas de risco e um problema habitacional, né, que decorre de muitas décadas, de ter muitas pessoas morando em área de risco. E esse realmente é o nosso grande complicador. E aí, como eu disse na próxima pergunta, né, as previsões do CEMADEM também, isso tudo foi enviado para as defesas civis municipais de todo o estado. Principalmente, deputado, os municípios, né, que estavam mais focados na nossa preocupação, que eram os municípios do litoral, do Vale do Paraíba também, nós tínhamos a previsão que poderia atingir o Vale do Paraíba. Então, nossas previsões, nossos avisos de risco meteorológico, também os avisos que recebemos do CEMADEM, tudo isso nós repassamos também para as defesas civis municipais. Pela ordem, gostaria de acrescentar para enriquecer o debate.
mas eu achei muito interessante uma colocação do Semadem, que eu acho que elucida bem essa situação extrema, que em São Sebastião, geralmente nós observamos, como em Mariporã, quando tiveram as 6 mortes em 2016, Franco da Rocha e outros, nós observamos deslizamentos em áreas habitadas por pessoas ou desmatadas, ou que foram construídas irregularmente, em áreas de risco. Esses locais geralmente deslizam, porque teve a intervenção humana. E lá em São Sebastião, quando nós fomos lá, até na semana do acontecimento, ajudamos lá, levando materiais, doações, etc. E até hoje, quando nós passamos na orla, conseguimos ter uma visão aérea, nós vemos que os deslizamentos lá foram generalizados em áreas naturais, sem Não habitadas, né, deputado? interferência humana, o que geralmente não acontece, porque está preservada a vegetação nativa, então não desliza aquilo. E nós vimos como cicatrizes nas montanhas, como cicatrizes nos morros, como se fosse a mão de Deus pegando e descendo terra em todas as montanhas da região. Algo que realmente incrível, uma visão muito difícil de ver. Eu acho que isso elucida bem a chuva diferente que foi, porque não tinha ninguém morando lá, ninguém tinha interferido no meio ambiente e aconteceu os deslizamentos em locais totalmente inativos, longe da civilização, da habitação humana, da interferência das pessoas, né? Não, excelente, deputado, e realmente mostra o tamanho da gravidade, né, que veio desse fenômeno, porque a gente sobrevoando lá a região, observado realmente, não é possível observar cicatrizes de deslizamento em áreas inabitadas. Então é uma coisa incrível para a gente ver o tamanho realmente do volume de chuva que caiu. E aí, a nossa previsão, né, deputado, de orientação para os municípios é para vistorias, né? Até porque nos 250 milímetros, o litoral já teve até mais chuva que isso, de 250 milímetros previsto em alguns momentos, e nós não chegamos a ter graves ocorrências como aconteceu agora, ou como aconteceu em outros momentos. Então não havia essa indicação até o momento de retirada preventiva de pessoas, né? Apesar de ter um volume já preventivo, orientação, orientar as pessoas, fazer vistoria em área de risco. Essas foram uma das principais orientações passadas para as defesas civis municipais, né? E aí, vem acho que uma das perguntas mais importantes que o deputado Jorge do Carmo fez, e também alinhada a perguntas aqui do deputado Capitão Telhada, e também acho que responde algumas questões também sugeridas pelo deputado Bruno Zambelli. O aprendizado, né, deputado? O que nós vamos aprender disso aí? Uma coisa que eu digo para o senhor, infelizmente, o nosso secretário, o coronel Eng, ele fala muito isso também. E é uma realidade no mundo, né? Infelizmente, as defesas civis, elas crescem, às vezes, depois dos desastres. No país, aqui no nosso país e outros do mundo também. E aqui não vai ser diferente, nossa ideia é crescer, aperfeiçoar nosso sistema, que é necessário. É preciso melhorar, deputado, o nosso sistema. Então, a partir desse fenômeno, nós traçamos aqui algumas das metas, né, alinhadas com o nosso governador, Tarcísio, com o nosso secretário, e com todo o sistema nosso de defesa civil, que são vários. Primeira delas, nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema de monitoramento, através de radares. Para a gente conseguir, deputado, chegar mais próximo dessa previsão, né, da exatidão da previsão. Acho que nunca é utópico a gente dizer que vamos ser 100% da nossa previsão, mas chegar próximo da acurácia, né, melhor dessa previsão. E aí nós estabelecemos um projeto desenhado pela Defesa Civil do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, com a USP, com a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e entre outros órgãos parceiros, de forma que possamos ter nossos radares melhor estruturados. Nossos 2 principais radares, deputado, têm mais de 30 anos de uso. Então, são um radar que está em Bauru e outro radar em Presidente Prudente. São radares de polarização simples, ou seja, ele só emite um feixe de sinal na posição horizontal. Hoje, os radares mais modernos são radares de dupla polarização. Ele emite feixe
vertical e horizontal, para você medir, calcular a altura daquelas nuvens, você conseguir ter uma apuração melhor. Então, esse é um primeiro ponto. Precisamos aperfeiçoar nossos radares. Aí tem um projeto nosso desenhado, já alinhado aí com o governador, é um projeto de alto custo, né? Os radares, hoje um radar, deputado, um radar banda S, que é o que atinge uma área maior, chega a ter 200 quilômetros de monitoramento, está em torno de uns 22 milhões de reais, um radar desse. E qual que é o nosso projeto? Você ter 5 radares banda S, cobrindo e até um intercalando, pegando uma área sobre o outro, para você ter o melhor monitoramento de todo o estado de São Paulo. E também 4 radares banda X, que são radares que pegam uma área menor, mas tem uma acurácia até melhor. E aí esses 4 radares ficariam toda a faixa litorânea do estado. Então esse é o nosso projeto. Já temos um radar... Coronel, só um minutinho. Pois não. Esses 2 que já existe, Bauru, Presidente Prudente, são banda S. São banda S. Precisaria de mais Sim, 3. esses são os 2 principais. Nós temos outro que é fundamental para nós também, que é um radar banda S que está em Salesópolis. É um radar do DAEE. Tá? O DAEE também participou dos trabalhos com a gente, participa desse grupo. Então, o radar do DAEE, acho que é o nosso mais moderno e o melhor, né? Que nos apoia muito hoje, pega toda a região da Grande São Paulo, da região até do litoral também. Só que acontece, eu não lembro, o banda S de Salesópolis, ele é dupla polarização? Assim, é dupla já, né? Então, é o melhor que nós temos hoje. Já é um mais moderno. Compartilha as imagens. Sim, com a gente. E aí a ideia, o nosso projeto, nós estamos lá, hoje, já desenhamos um projeto de decreto para a gente criar o Centro Climatológico aqui do Estado de São Paulo, lá no nosso CGE, lá no nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, lá no Palácio. Então, estamos com um projeto, uma minuta de decreto já desenhado, está sob avaliação lá da consultoria jurídica, para a gente realmente criar e integrar, de todos os radares, de todos os órgãos do Estado que nós temos, esses 2 são da USP e Unesp, né? IPMET, de Presidente Prudente e Bauru, de Salesópolis, do DAEE, e nós temos outros radares menores, da Unicamp, que está sendo estruturado agora também, já um banda X, o radar aqui da USP, temos outros aqui na capital também, banda X, né? E nós vamos instalar a ideia, nós estamos com um projeto para instalar agora, na parceria com o IMET também? Com o IEMAR. Um radar em Ilhabela. Esse para instalar já está aqui no Brasil, radar novinho, com esse projeto em parceria com o IEMAR. Nós estamos já com um projeto para implantar, deputado, um radar banda X em Ilhabela, que vai pegar toda a costa sul ali do litoral norte, principalmente São Sebastião. Então, só para corroborar aí com a vossa explicação, os técnicos da CEMADEM estiveram aqui nessa CPI e falaram exatamente de um radar do DAI. Falaram em Biritiba Mirim, que é Salesópolis. Não sei se é o mesmo. Isso. É o mesmo que está se referindo, né? E disseram também que ele é particular, ou seja, ele é da iniciativa privada. Mas também falaram que é o DAE que opera, o DAE que compartilha, e nós, inclusive, requeremos informações para serem fornecidas a essa comissão. Mas é só para dizer, nós estamos falando da mesma coisa. Isso, o mesmo radar. Você falou Salesópolis, são municípios vizinhos, né? Mas não dá a entender que são 2, é um só que tem naquela região, né? Um radar importantíssimo para nós, deputado, esse radar. É um dos principais nossos hoje, que já opera, e com ele e esses outros 9 radares que a gente pretende integrar. Temos um primeiro que deve ser instalado agora. Um radar banda X está em torno de uns 8 milhões, 7 milhões, que é o menor. E o banda S, como eu disse, 22 milhões por aí de reais. Então, é um projeto de alto custo, mas nós temos que fazer. E, na verdade, não só nós, né, deputado? Infelizmente, o restante do país precisa ter isso aí. O nosso estado de São Paulo, a gente vê que as frentes frias, normalmente, ou elas vêm do mar, ou vêm do sul do continente. Então, o ideal é que tenhamos os outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também com uma cobertura adequada para que a gente possa, a gente já copiando as informações que vêm deles, a gente já se prevendo aqui também. Então, é uma questão importante, não só para o estado de São Paulo, mas para os outros estados também, principalmente os que estão do sul, que agora estão sofrendo muito lá, né, o Rio Grande do Sul. Então, essa é uma das primeiras ações, a gente ter a modernização tecnológica, né, deputado, alinhado com o que o deputado Capitão também perguntou, dos nossos sistemas de monitoramento. A criação desse centro climatológico aqui no estado de São Paulo, com todas as informações de todos os radares centralizadas num órgão só, independente de quem pertence o radar. São informações que a gente tem que trabalhar num centro só e divulgar as informações para todos os órgãos necessários. Então, esse é o nosso grande projeto.
Treinamento nas escolas. O governador concordou e... Sim, o governador que está... Porque recurso não vai faltar. Nós temos graças a Deus, o estado mais rico da federação, que tem um contingenciamento aí de, salvo melhor juízo, 60 bilhões. Então, destinar 22 milhões para uma situação tão importante, eu acho que é uma decisão política, evidentemente, né? Cada. O projeto total, 135 22 milhões. cada, sim. Cada. Projeto total, salvo engano, 135 milhões, é isso? 135 milhões, pode variar um pouco a mais, um pouco a menos aí. Então, é um projeto de alto custo, mas que é fundamental. Nós temos que planejar isso, né? Para nosso PPA, aí, depois eu ia entrar nesse assunto, mas vou entrar mais adiante, aí é importante participação aqui dos nossos deputados hoje, que a Defesa Civil, né, e todo o sistema de Defesa Civil hoje a gente se aprimorar. E aí os deputados são fundamentais em nos ajudar no nosso PPA, para a gente ter uma estruturação melhor desse planejamento tecnológico e equipamentos. Eu vou entrar já no assunto das escolas, que isso é fundamental, deputado. Aí o nosso cidadão, o cidadão brasileiro, ele não tem o costume da prevenção, não tem essa cultura. Infelizmente, deputado, nós não temos essa cultura. E a gente precisa aprimorar isso. E aonde tem que ser? Nas escolas, nas crianças. O deputado Bruno Zambelli, o deputado Capitão Telhado, também nos citaram uma pergunta senhor, do que aprimorar, né, o que fazer. E esse é um dos grandes fatores nossos, levar a criação, já está aprovada aí pelo nosso governador, da inclusão na grade curricular da matéria de Defesa Civil para as nossas crianças. Então, na grade curricular do Estado, o Tenente Lourençon, que cuida da nossa Defesa Civil na escola, do nosso programa, que nós temos também, um alinhamento que já existia com a Secretaria de Estado da Educação, e agora com a inclusão, né? Você pode até citar, Lourençon, como é que está o projeto aí da inclusão na grade curricular das escolas da matéria de Defesa Civil? Por favor. Sim, senhor. É importante salientar, né, que essa atividade é desenvolvida pela Secretaria da Educação já há muitos anos, tá? Então, no início, aí, com a inserção de temas relacionados com gestão de risco e desastre nos materiais que são utilizados pelos estudantes. Recentemente, em 2019, iniciamos com eles o programa Escola Mais Segura em Educação para Redução de Riscos e Desastres. Tivemos várias produções aí nos últimos anos, né? Com videoaulas, com capacitação para os professores coordenadores de núcleos pedagógicos das 91 diretorias de ensino, isso porque a gente oferece o apoio técnico sobre gestão de risco e desastre para que eles façam a produção como deve ser feita de forma setorial, já que são os proprietários da política pública setorial de educação. Continuamos, né, com essas atividades e neste ano, aí, em decorrência da determinação do nosso governador, da inserção da matéria Defesa Civil e Primeiros Socorros, a coordenadoria pedagógica da Secretaria de Educação passou a produzir os materiais que já estão sendo aplicados aos estudantes desde o segundo bimestre, tá? A aplicação já foi feita para a primeira e segunda série do ensino médio e o 7º ano do fundamental, com temas que são o material por isso que é feito pela coordenadoria pedagógica, que é quem tem expertise, né? Ele insere o tema de acordo com o conteúdo, é contextualizado. Então, já foi feito isso para biologia, ciências, química, geografia, enfim. E continua, né? Esse processo de produção está bastante trabalhoso lá por eles. E acredito que todos os bimestres do ano aí serão atendidos. Já está desde o segundo bimestre desse ano em funcionamento. Obrigado, Lourençon. Então, deputados, essa é um ponto crucial para nós, né? Mudar a cultura do cidadão brasileiro para a prevenção. E tem que começar desde as crianças, então já está alinhado isso e já está em andamento esse projeto nosso, que é um grande avanço, que vamos ter retorno disso daqui a alguns anos, né? Isso é um projeto longo, mas vamos ter cidadãos adultos mais conscientes, né? É aquela mesma questão lá da criança que vê o pai usando o celular quando está dirigindo, pai, não pode fazer isso. Essa é a ideia. Pai, não pode construir essa casa aqui, só que pode. Eu estudei na escola que a casa aqui nesse morro aqui não é o ideal, pai. Então, esse é apesar de outros fatores, problemas sociais, de falta de habitação, mas é uma cultura que a gente precisa sedimentar no nosso país e realmente aperfeiçoar. Outra questão do avanço tecnológico também, das perguntas dos deputados. O deputado Jorge do Carmo citou o seguinte, eu estava me preparando para o carnaval, e aí o senhor não foi para o carnaval, não teve que... Eu também estava no carnaval lá em Taubaté, na minha casa, e o
Eu lembro que uns amigos me mandaram uma foto eles lá no clube, lá dançando, eu mandei a foto do meu bloco carnavalesco de Colégio de Defesa Civil lá em São Sebastião. Meu bloco é esse aqui, falei para os amigos. E a realidade nossa. Porque só esse comentário, por quê? Porque os desastres normalmente eles acontecem de madrugada, à noite, é a hora que as pessoas estão dormindo e não estão vendo o que está acontecendo. E aí nós precisamos de ter sistemas de monitoramento e de alertas mais eficientes. O deputado Capitão Telhado citou esse projeto que nós já estamos em andamento com a Defesa Civil Nacional e com a Anatel, que é o formato Cell Broadcast. Todo cidadão vai passar a receber, e a ideia é que a partir de 3 de novembro a gente já comece a testar o sistema aqui no nosso estado, principalmente em algumas áreas de risco, alguns municípios, e a proposta da Anatel, junto com a Defesa Civil Nacional, é de que a partir de dezembro desse ano, ou mais tardar janeiro, a gente já esteja esse sistema totalmente operando aqui no nosso estado e no nosso país. Ou seja, o cidadão vai receber o seu alerta, independente dele se cadastrar ou não. Hoje nós temos os alertas via SMS, que o cidadão tem que mandar um SMS e cadastrar o CEP dele. Isso vai continuar ocorrendo, recebendo esses nossos alertas. Mas o formato Cell Broadcast ele tem 2 tipos de alerta que ele deve ser tratado. Alerta severo e alerta extremo. O alerta severo, ele será num formato também de IDAP, de mensagem. Ele vai vibrar, vai aparecer a mensagem, mas o cidadão, se ele quiser, ele pode bloquear, para ele não receber mais esse alerta severo. Agora, o alerta extremo não vai ter nessa possibilidade. Não existe possibilidade, já isso programado, um custo de 70 milhões para as operadoras de telefonia móvel poder gerar esse sistema. O cidadão não vai nem poder bloquear. O cidadão vai tocar o celular, vai vibrar, vai aparecer a mensagem dele que você tem em área, busque local seguro, e enquanto ele não der o ok, não vai sair da tela dele. Vai tocar um alerta tipo uma sirene, vai tocar no celular dele. Esse é o projeto. Ainda podemos adequar alguns sistemas, algumas adequações de quando vai tocar, os níveis, né? Isso deve partir do nosso CGE, do nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, que vai emitir os alertas, mas isso ainda pode ser adequado. Estou vendo quais os níveis em que vai ser atingido aí, emitido o alerta severo ou alerta extremo. De tal forma que vai ser um grande avanço para nós, e por áreas, por repetidoras, não por CEP. Então, se nós temos um alerta que será emitido para determinado bairro, determinado município, aqueles repetidoras de telefonia móvel que estão naquela região, todos os telefones móveis atracados àquela repetidora vão receber esse alerta. Ou seja, o sistema hoje, eu moro em Taubaté, eu tenho cadastrado meu sistema de Taubaté, mas hoje eu não estou lá. Ontem teve uma chuva forte lá de granizo lá. Eu recebo o alerta de Taubaté, mas eu não estou lá, então para mim não é interessante. Eu estou de férias, São Sebastião, que aconteceu? Feriado, todo mundo para São Sebastião. Quem tinha cadastro aqui recebeu o alerta de São Paulo. Quem estava em São Sebastião não recebeu o alerta lá, porque você cadastra o seu CEP. O sistema agora não. Ele vai emitir o alerta para onde vai estar o celular. Então vai ser um grande avanço. Para mim, eu acredito que é um dos maiores avanços nossos. Só que, para a gente emitir esse alerta, eu tenho que emitir um alerta com qualidade, com informação mais próxima. Aí volta a primeira pergunta, né, deputado Jorge do Carmo, que o senhor colocou. Para eu emitir um alerta de qualidade, eu tenho que ter um sistema de monitoramento de qualidade. Tem que ter radar, senão eu vou emitir um alerta e aí corre o risco de cair em descrédito. Exemplo das sirenes. A sirene é um sistema importante, e a nossa proposta, a ideia do nosso secretário, o deputado, é quanto mais sistemas de alerta, de emissão tivermos, melhor para o cidadão. Melhor, quanto mais, melhor. A redundância de sistemas, melhor para o cidadão estar ciente. Mas temos que ter para isso tudo alertas de qualidade, com monitoramento de qualidade, por isso que devemos ter os radares. Aliado a isso, nós estamos implantando agora o sistema CISAR, que é o sistema de emissão de alertas por sirenes, que nós vamos implantar em alguns municípios, São Sebastião, Franco da Rocha e Guarujá, os últimos municípios nossos que tivemos um número considerável de vítimas. Então, é um sistema de sirene que ela deve atingir toda uma comunidade para chegar no nível mínimo de 70 decibéis. É isso, né? Roncato, Tenente Roncato é um dos que cuida desse projeto. Nós já emitimos a licitação para a aquisição dessas sirenes. Um sistema caro, porque ele é um sistema remoto. Em princípio, ele vai disparar automaticamente, assim que atingir determinados requisitos, o sistema dispara automaticamente as sirenes. Aí nós voltamos, no que nós estávamos falando no sistema anterior, de ter a cultura da prevenção adequada ao nosso cidadão.
Nós temos estado, eu não vou citar qual estado aqui, algumas regiões que já utilizam o sistema de sirenes, mas, infelizmente, o cidadão rouba a sirene para vender, o cidadão coloca o baile funk para tocar nas sirenes. Enfim, toda sorte, aí é importante a gente ter a cultura da prevenção enraigada no nosso cidadão, senão isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E a sirene também da mesma forma, para tocar nós temos que ter também sistemas de monitoramento confiáveis para que ela possa tocar de maneira mais assertiva possível. O cidadão, de maneira geral, ele às vezes acostuma com a sirene. Eu não sei quem viu um vídeo que passa um alerta de sirene tocando lá em uma cidade na Ucrânia, na guerra. São tantas sirenes tocando que aí você vê um vídeo, a sirene tocando numa praça, família brincando com as crianças, ninguém está nem aí mais com a sirene. Por quê? Às vezes cai em descrédito. Então nós temos que ter sistemas confiáveis e quanto mais temos com o exemplo das sirenes, para a gente levar mais informação e informação de segurança e mais próximo da realidade com acurácia para os cidadãos. Então esse é um dos grandes passos também nossos, não sei se eu já citei todos os grandes avanços nossos, senhores, ó. Sirene, o Cell Broadcast, radares, educação nas escolas, o mapeamento de risco comunitário, junto com a comunidade, esse é outro avanço que nós estamos fazendo também, entre outras ações. Mas aí eu volto, isso aqui tudo alinhado com as perguntas dos deputados, né, com as tecnologias, e aí eu vou voltar num assunto importantíssimo que o deputado Bruno Zambelli citou, o deputado Capitão Telhado também, que são investimentos, né. Para isso tudo a gente precisa de investimentos. E aí precisamos buscar fontes, né, e formas aí de investir na nossa Defesa Civil. Aqui no Estado de São Paulo, a Defesa Civil do Estado ela está ligada ao secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Engel, que está ligado direto ao gabinete do governador. Então veja que nós temos um importante sistema aqui, porque a facilidade do coordenador estadual, ele está ligado direto ao governador. E aí nós temos orçamento. Infelizmente, nós temos estados que não ocorre dessa forma. A Defesa Civil do Estado não tem orçamento próprio. E aí fica mais difícil da gestão. Cada estado tem sua realidade, né? Cada estado tem estado que aqui está ligado, é um coronel do bombeiro, às vezes é o comandante do próprio Corpo de Bombeiros, tem estado que enfim, varia, né? Cada estado tem a sua estrutura. Mas eu reputo e vejo, posso estar enganado, mas o melhor formato é o sistema que nós temos aqui no Estado de São Paulo, onde o secretário, o coordenador estadual, ele está no gabinete do governador. E aí facilita a gestão para a gente. Mas, mesmo assim, precisamos de recursos, né? Porque aqui, São Paulo, tudo é grande. O número de áreas de risco aqui é grande, tudo é grande. Para a gente abastecer os 645 municípios com viaturas, é um trabalho grande. E contamos muitos deputados aqui nos ajudaram nesse trabalho que nós pretendemos finalizar o ano que vem, com 645 municípios abastecidos e com a ajuda fundamental dos deputados para a gente, com as emendas, para a gente adquirir os equipamentos, viaturas, para fornecer aos municípios. E aí, um grande trabalho aqui, liderado pelo deputado Capitão Telhada, da gente criar um fundo específico para a Defesa Civil, para a questão dos desastres. Eu vejo isso como um trabalho importantíssimo para a gente ter a expectativa de ter esse recurso, especificamente, por exemplo, ações e obras emergenciais de defesa civil. Nesse caso de São Sebastião, o governador já liberou 7 milhões de maneira imediata, em 2 dias, para o município poder contratar maquinário para limpar vias públicas, caminhões para carregar os lixos, enfim, até urna, né, caixões para poder transportar aí as vítimas, o corpo das vítimas. E isso vai nos facilitar ainda mais quando a gente tiver uma fonte de recurso já específica da Defesa Civil para atuar e dar o suporte aos municípios em questões emergenciais. Eu reporto hoje que seria um dos grandes ganhos nossos para a Defesa Civil. A União criou agora um fundo também, né, federal para as ações emergenciais, e poderíamos ter até essa possibilidade, a gente tendo esse fundo aqui, né, um repasse fundo a fundo, em alguns casos, entre outras ações, né, deputado, que eu reputo assim, de fundamental importância para nós. O orçamento da Defesa Civil do Estado, eu já cheguei a ver aqui, eu estou no sistema já há alguns anos, né, como coordenador regional lá no Vale do Paraíba, e vim aqui para a Defesa Civil Estadual agora em maio do ano passado, e eu cheguei a ver há alguns anos aí, salvo engano, orçamento em torno de 5 milhões para a Defesa Civil do Estado. Vejam que
E hoje, o ano passado nós já gastamos mais de 100 milhões, esse ano já gastamos muito, estamos tendo repasse, às vezes, de outras secretarias, porque esse ano foi muito grande o estrago, né? Tivemos já, desde novembro do ano passado, já começamos a ter obras, estragos, né? Devido aos grandes chuvas que já tivemos mais no interior do estado, região de Campinas, Araraquara, São Carlos, tivemos várias ocorrências ali, que tivemos que ter atuação e intervenção nossa com obras de contenção, pontes, né? Famílias que ficam isoladas, às vezes, na zona rural, sem poder a criança ir para uma escola, sem poder socorrer para um hospital, o produtor rural escoar sua produção. E aí, para esses casos, né, principalmente os municípios que têm pouco recurso, entra as ações e recursos da Defesa Civil para dar esse suporte a esses municípios. Então, tivemos muitas ações, muitas obras nós realizamos. E precisamos realmente, o ano passado eu estava aqui, deputados, vim aqui falar com o presidente, com alguns deputados, para ampliar um pouco mais o nosso orçamento para esse ano, e graças a Deus conseguimos isso, dar uma melhorada no nosso orçamento, mas a gente precisa, os desafios nossos são muito grandes, e precisamos muito do apoio dos senhores para que tenhamos recursos realmente mais adequados para fazer frente à grandiosidade que é o Estado de São Paulo, para fazer frente a essas inovações que estamos buscando, que o projeto total nosso em torno de 300 milhões, mas só para radares e algumas ações mais específicas, o radar, a modernização do nosso centro de gerenciamento de emergência, o sistema novo, né, o nosso sistema o SIDEC, nosso sistema de defesa civil, né, sistema integrado de defesa civil, para a gente modernizar o sistema, a gente ter já os agentes de defesa civil municipal gerando informações e mandando online para a gente aqui as ocorrências, para a gente centralizar tudo ali, as informações. Então, esses são avanços que nós precisamos ter de maneira fundamental no nosso sistema estadual de defesa civil. E não tem jeito, a gente precisa de recursos, né, para aprimorar o nosso sistema estadual. O projeto, deputado, a lei aprovada agora para a emissão dos alertas nas emissoras de rádio e TV, isso é um grande ganho para nós. Um ganho fundamental para nós. Nas ações, o deputado nos citou, se nós enviamos as informações, antes, tivemos vídeos de senhora dizendo que ouviu, assistiu os nossos vídeos, nossos alertas em São Sebastião e não desceu para São Sebastião. Então, são mais de 730 mil visualizações tivemos nossos vídeos, nossos alertas que emitimos na época, o desastre lá. E temos depoimentos de senhoras, né, que, salvo engano, o capitão Farino, que cuida da nossa comunicação, que ela reportou isso, que ouviu os alertas de defesa civil e não foi para São Sebastião. E isso, com o agradecimento agora desse projeto, deputado, de iniciativa do senhor, vamos ter, com certeza, a melhoria do nosso sistema. Quando a gente olha outros países, como, por exemplo, a Alemanha, nós mandamos equipe nossa para a Alemanha para ver o sistema lá, o Coronel Engel foi para lá, Estados Unidos, né, Espanha, enviamos nossos oficiais, o Tenente Lourençon, que foi para a Alemanha. A gente vê lá a cobertura, a quantidade de radares que eles têm monitorando o país inteiro, é inacreditável. Um radar, e a sincronização dos radares, inclusive, no mesmo sentido, mesmo horário, mesmo tempo, para que uma emissão do sinal não interfira no outro. Então, esse é o projeto que a gente precisa, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil como um todo. A gente ter uma modernização do nosso sistema. Eu não sei agora se eu já respondi todos. Eu acho que é isso aí no projeto de lei. Uma questão que o deputado Bruno Zambelli nos informou. Capacitação dos agentes, a estrutura dos agentes de defesa civil. Isso também é fundamental, para a gente fortalecer o sistema. Nós buscamos e conseguimos aprovar esse ano um projeto de iniciativa nossa, nem era nossa, aqui, isso devia ser da Defesa Civil Nacional, mas corremos atrás aqui e conseguimos aprovar a criação, porque nem isso existia ainda, a criação da ocupação na classificação brasileira de ocupações, na CBO, a ocupação do agente de proteção e defesa civil. Até para facilitar os prefeitos, os gestores municipais, poder abrir um concurso público para se ter agentes de defesa civil municipal efetivos. Porque às vezes você tem aquele camarada lá que ele trabalha na defesa civil municipal há um tempo, tem experiência, tem expertise, mudou o gestor, mudou o prefeito, troca tudo. Aí você perde aquele profissional com conhecimento, com uma experiência. Isso traz um prejuízo terrível para nós, para o nosso sistema. Por isso que todo ano nós fazemos treinamentos, capacitação com as defesas civis municipais. Mas é fundamental. Pois não, deputado? Uma coisa que acontece, infelizmente, com naturalidade, é que muitas vezes o gestor ele politiza isso. Ao invés de ele colocar um técnico que tem experiência, que pode ajudar, ele coloca uma pessoa da confiança dele
E a pessoa, infelizmente, não é uma má pessoa, é uma ótima Sim. pessoa. Mas não tem nenhuma Não tem experiência. familiaridade, não tem capacidade técnica, não tem nenhuma orientação. Então, é que ele falou, começa outro governo e começa tudo de novo. Ou seja, quem perde com isso é a população. Excelente, deputado. E realmente é que o próximo projeto então, foi publicado esse ano pelo Ministério do Trabalho, essa classificação já com a criação desse cargo. Então, nem que seja pelo menos os agentes, né? Às vezes o coordenador pode ser um cargo de confiança, tudo bem, mas você tem que ter agentes com experiência lá, efetiva, não poder trocar a equipe inteira. Isso aí é um prejuízo muito grande para nós. E agora o próximo passo é a gente buscar a regulamentação, né, através de lei, a lei federal, lá em Brasília, estamos buscando isso. Hoje o Coronel Eng, ele foi eleito agora em agosto, o presidente do Conselho Nacional dos Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil. Então ele já está com essa frente lá, um dos grandes trabalhos, uma das grandes buscas dele, de se ter lá em Brasília uma lei federal regulamentando a atividade do agente de proteção e defesa civil. Então isso realmente é importante para nós, deputado. Obrigado pela pergunta. Colocar como plano de carreira. Sim. Um plano de carreira para... Aí não tem esse problema de troca o gestor, troca tudo. Troca a equipe. Né? Colocar exigência no plano de carreira. Bem, senhores, eu acho que é isso aí. Se ficou mais alguma pergunta aí sem resposta, eu agradeço muito, pertinentes. E, deputada, eu acredito que grandes melhorias podem sair para o nosso sistema a partir dessa CPI. Contem com a gente, trago aqui os cumprimentos do nosso secretário, Coronel Engel, que agradece muito, e contem com a nossa Defesa Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Tenente Coronel Araújo Monteiro. Agradeço pela atenção e pronto atendimento ao nosso convite. Foi um prazer tê-lo conosco. Seu depoimento foi muito esclarecedor e contribuirá enormemente para esta CPI, para que esta CPI atinja sua finalidade precípua. Obrigada a todos que vieram aqui explanar, mesmo com todo o trabalho que vocês têm, toda a demanda, vocês tiraram tempo para vir aqui. Eu tenho certeza que a partir do relatório final, feito pelo deputado Capitão Telhada, será explanado todas essas questões para que o governo veja, e eu tenho certeza que acate também os nossos pedidos. Quero agradecer também a presença do Dr. Fabrício Mirândola, representante do IPT, que muito nos honra com a sua presença. Obrigada por vir. E agradecer também aos deputados presentes e sempre presentes, comprometidos com esta CPI, o deputado Donato, que teve que sair rapidamente, o deputado Dr. Jorge do Carmo, o deputado Bruno Zambelli, deputado Capitão Telhada. Muito obrigada, parabéns pelo comprometimento. Eu tenho certeza que essa CPI ganha muito com vocês aqui, todas as explanações, todos os projetos de lei. Muito obrigada mesmo. Excelentíssimos colegas deputados e deputadas, nossos honrados convidados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, público presente, hoje nesta importante CPI de prevenção de deslizamentos em encostas, deliberamos sobre a prorrogação do prazo de término da CPI por mais 60 dias. A partir de hoje, nossa CPI tem como prazo limite o dia 21 de dezembro de 2023 para a conclusão dos nossos trabalhos. Hoje também tivemos a honra de receber representantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo para discutir o Plano Preventivo de Defesa Civil, PPDC. O PPDC é uma iniciativa crucial baseada na compreensão de que a água, especialmente na forma de chuva, desempenha um papel fundamental na desencadeação de deslizamentos. E é justamente entre os meses de dezembro a março que, historicamente, ocorrem a maior concentração de chuvas em nosso estado. Esse plano, que envolve o monitoramento das chuvas, análise meteorológica e o mapeamento das áreas de risco, é uma ferramenta poderosa para antecipar a ocorrência de escorregamentos, o que, por sua vez, reduz significativamente o risco de perda de vidas humanas e prejuízos econômicos e sociais. Todo esse trabalho é realizado sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, em colaboração estreita com as defesas civis municipais e com o apoio técnico valioso do IPT e do IPA. Os resultados impressionantes alcançados por meio do PPDC
inspiraram outros municípios em todo o Brasil, a adotar essa metodologia, seus parâmetros e critérios. O PPDC tornou-se um exemplo de sucesso na prevenção de riscos e na promoção da segurança da população. Agradecemos não só ao Tenente Coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, do Tenente Tiago Luiz Lourençon e do Tenente Matheus Roncato, mas também expressamos nossos especiais agradecimentos ao Coronel Engel, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, a Major Cláudia, diretora da Defesa Civil, pela costumeira atenção que sempre nos dispensam. Neste momento, permita-me recorrer às palavras de Provérbios 31, 8 e 9. Abra a boca em favor do mundo, em favor dos direitos de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e defenda os direitos dos pobres e necessitados. Essa passagem bíblica nos recorda a importância da união dos poderes públicos para proteger e cuidar dos menos favorecidos. É nosso dever como legisladores e cidadãos comprometidos trabalhar juntos para garantir a segurança e o bem-estar de todos os habitantes de nosso Estado. Em nome desta CPI, quero expressar nossa gratidão à Defesa Civil do Estado de São Paulo por indicar esses especialistas para colaborar conosco, por seu compromisso com a segurança de nossos cidadãos e por sua pronta atenção aos apelos dessa comissão. Quero também agradecer a todos os deputados e deputadas que participaram desta sessão, ao público presente, à TV Alesp, por registrar esse momento importante e a todos os telespectadores que acompanharam nossos trabalhos. Que possamos continuar unidos em nossa missão de proteger e servir aqueles que mais necessitam e que a luz da sabedoria e da cooperação guie nossos esforços para um futuro mais seguro e próspero. Muito obrigada a todos. Não havendo mais itens a tratar, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada, viu? Obrigado. Parabéns pela explanação.